Bem, alunos da TC 039, aqui a gente está falando sobre a parte de dosagem, né? Aquela revisão de dosagem, e nesse momento a gente coloca para vocês que existe dentro desse campo, né, de dosar concreto e tudo mais, o que a gente chama de dosagem não experimental. A dosagem não experimental não é exatamente o que a gente quer ensinar para vocês, mas existe o procedimento de usar tabelas de normas, de padrões, né? Tabelas de padrões, de traços. A gente sabe que isso é impreciso porque ignora a questão de que uma dosagem é feita para um conjunto de materiais. Se você muda os materiais, o seu traço vai ser outro, né? E quando você aceita que é só seguir uma tabela de traço, que tudo vai correr bem, a gente sabe que não é bem assim. Mas, para obras de pequeno porte, isso às vezes é aceito, né? Então, de certo modo, a gente pode dizer que o traço é fixado em bases arbitrárias, definidas pela experiência ou pela tradição. Essa tabela, ela representa muito bem esse tipo de prática, né? O que é que temos aí? Uma tabela que tem a proporção de mistura, que é o traço. Aqui tem 1 para 2. O que é isso aqui? Eu vou botar 1 de cimento, 1 de areia e 2 de pedra. Esse é o traço, tá? Qual a resistência que esse traço vai dar? Se eu colocar água em cima de 0,44, seguir esse traço, ele vai dar ali aos 28 dias uns 40 MPa, tá? E assim vai. Você pode escolher outros traços aqui e aqui tem o resultado da resistência estimada a 28 dias. Essa é uma tabela de traços que segue uma pegada de não experimental, né? Você não faz experimento. Alguém fez um dia para uma série de materiais e tabelou aquilo e às vezes você quer reproduzir com outros materiais que seja, mas que vai dar algo semelhante, digamos assim, tá? Vejam que essa tabela exemplo que eu consegui para vocês nem tem, para você ver que é uma coisa tão ultrapassada, de certo modo, que ela nem tem os dados em MPa, né? Vocês estão dizendo aqui, vocês viram eu falar que esse concreto tem 40 MPa, mas aqui está 400. 400 por quê? Porque 400 kg/força por centímetro quadrado. Essa era uma unidade muito comum de ser utilizada para se referir à resistência do concreto há 3 décadas atrás, dali para trás, certo? Então vejam que é uma coisa que eu nem achei uma tabela desse exemplo com valor em MPa. Ou seja, nos dias atuais não é algo muito utilizado, mas está aqui para ilustrar para vocês o que seria um caminho não experimental. Aí tá aquilo que eu já falei, né? Antigamente se utilizava o FCK em quilograma-força por centímetro quadrado. Hoje a gente usa classicamente como MPa, né? Que é o megapascal. Não tem certo e errado, são 2 unidades, mas basicamente, se você for contratar uma usina para te fornecer concreto, se você pedir o concreto de 400 kg por centímetro quadrado, o pessoal vai estranhar um pouco, porque esse é um concreto de 40 MPa, hoje em dia se fala comumente. A relação entre quilograma por centímetro quadrado é de 1 para 10. Então, 1 MPa é igual a 10 kg/força por centímetro quadrado. Então, é fácil a conversão.
Só que o que a gente quer que vocês entendam e que desenvolvam, e que aprendam para a vida profissional de vocês é a dosagem dita dosagem experimental, onde a gente procura uma mistura, um traço, proporção de mistura econômica com os materiais disponíveis que você tem e que atenda às condições de serviço que, como a gente já conversou em aula presencial, isso muitas vezes é medido pelo FCK, né? Pela resistência característica. Então, FCK ou resistência característica, que é aquela resistência de projeto, é a resistência que o calculista, na hora que ele começa a dimensionar uma estrutura, ele tem que considerar um valor de resistência para o concreto, e esse valor é o dito FCK. Tá? Em dosagem de concreto, a gente sabe que o FCK é um valor de resistência em que 95% em 95% dos casos, a resistência do concreto vai estar acima daquele valor, ou seja, existe apenas 5% de probabilidade de o concreto com aquele traço ficar abaixo desse valor da FCK, tá? Então, seguindo estatística, né? Essa é a fórmula que nos leva a isso. Então, o FCJ, que é a resistência do concreto efetiva, é igual a FCK mais 1,65 vezes SD. Ou seja, existe uma majoração, né? Ou seja, na prática, a gente dosa o concreto com resistência acima de FCK. Por que isso? Para a gente ter uma possibilidade de ter apenas 5% de chance de falha. Tá? O que é SD? O desvio padrão do processo. Então, você precisa saber o desvio padrão. O traço é comum que seja em massa, né? E é convencionado que a gente tenha uma sequência aqui. Quando eu falo o traço é 1 para 2 para 3, eu sei que 1 é cimento. 2, que é o próximo número, é areia. E o terceiro número é pedra. Com água, cimento de X, né? Então, essa é a forma de citar esse traço. Existe uma forma menos precisa, que no exercício da aula presencial que vocês viram, a gente chegou naquele traço 1 para M. M seria a mistura agregado cimento, agregado miúdo, mais agregado graúdo. Lembram que a gente fez um exercício, a gente fez um cálculo e a gente chegou a um traço modificado usando a lei de Lise, que em vez de 1 para 5, passou a ser 1 para 3,5. Né? E eu até falei para vocês, ó, aqui a gente vai chegar ainda no resultado final desse traço modificado, onde a gente consiga chegar no valor de quantidade de areia e de pedra desse traço, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas existe a representação do traço como 1 para M, M sendo os agregados. Outra necessidade possível em obra para implementar uma dosagem, principalmente quando você não compra o concreto usinado, né, que está cada vez mais instituído no mercado, mas se você for dosar o seu concreto, dificilmente você vai ter uma balança na obra para fazer essas medições. E aí é possível você fazer o seu traço ser convertido de massa para volume. Então, você tem uma proporção de mistura baseada em volume. Quando é baseado em volume, você ganha a possibilidade de fazer um proporcionamento baseado em padiolas, são caixas feitas especificamente para a dosagem, ou em baldes, né? E aí você ganha a possibilidade de fazer isso numa betoneira e mais uma relação volumétrica sem precisar de balança, tá?
Para fazer isso, a gente precisa de um dado, que é a massa unitária dos materiais, certo? O que é a massa unitária, conceitualmente? É uma relação entre massa e volume de um dado material, considerando os vazios entre os grãos, tá? Então, nessa foto, vocês estão vendo aí um funcionário fazendo um adensamento de um agregado dentro de um recipiente. Esse recipiente a gente vai usar um muito parecido nas aulas de dosagem. Ele é previamente calibrado, de modo que você sabe o peso desse recipiente vazio. A gente sabe também o volume interno desse recipiente. Então, se eu pego um material granular, eu coloco, preencho um recipiente desse, faço a rasadura para tirar o excesso e faço uma pesagem, e eu sei o peso do recipiente vazio, eu posso descontar esse valor, né? Aí eu tenho condições de ter a massa do material que está dentro do recipiente, e aí eu divido pelo volume interno desse recipiente. Essa relação de massa para volume se chama de massa unitária, e é ela que é utilizada para essas conversões de massa para volume, né? Porque se eu faço a massa do material dividido pelo volume interno do recipiente que está ocupado por ele, você tem quantos quilos para cada metro cúbico de material você tem. Então fica fácil você fazer uma conversão de massa para volume com essa informação. Voltando a uma tela muito semelhante, né, das proporções, só para ressaltar que esse traço pode ser em volume, né? Então aqui é um descimento para um número X de areia e outro número para pedra, né? Em volume, né? Ou seja, o traço pode ser em volume, sempre a água cimento vai estar referida a água sobre peso da água sobre o peso do cimento em massa, tá? Se vocês lembrarem do método de dosagem, vocês já viram, como eu falei sempre, é uma revisão, vocês como resultado daquela dosagem, vocês vão construir um diagrama de dosagem. Basicamente, a gente vai obter 3 pontos em cada quadrante desse. Cada ponto se refere a um concreto. Esses 3 pontos ligados vai gerar um gráfico semelhante a isso aqui que a gente chama de diagrama de dosagem. Tá? Nesse quadrante primeiro, a gente tem a resistência à compressão a 28 dias. Não tem que ser, né? Mas geralmente, como se trabalha com FCK e aquela coisa da referência a 28 dias, é comum que o diagrama de dosagem seja 28 dias. Versus a relação água-cimento. Então, você tem a água-cimento daquele concreto e a resistência que deu. Cada concreto vai virar um ponto aqui, são 3 concretos, e você obtém esse quadrante. Já esse segundo quadrante aqui, você tem a água, cimento versus M. O que é M? É o somatório de areia e pedra. Novamente, 3 pontos ligados, né? Então, você tem aqui essa variação. E o último quadrante é o consumo de cimento. Consumo de cimento versus M, que é a quantidade de agregados. Então vejam a função de ter um diagrama de dosagem montado, que é o resultado da dosagem. Eu ganho a possibilidade de escolher a resistência do concreto que eu preciso, rebato esse gráfico e saio com a água-cimento dele. Sigo rebatendo, eu saio com o M, que é a quantidade de agregados. Continuo rebatendo, eu obtenho o consumo de cimento, que é uma informação muito importante.
para dosagem, para custo, para estudar o custo do concreto. Esse é o diagrama de dosagem, sua funcionalidade. Então, a gente fala que esse método é um método semi-experimental que se baseia em 3 leis da dosagem do concreto. A lei de Lise, a lei de Abrams e a lei de Molinari. Cada quadrante deste se refere a uma das leis. Também consideramos que os agregados nesse método não precisam ser previamente caracterizados. Tá? Então, você começa uma dosagem dessa sem necessariamente precisar de ter ensaiado previamente os agregados. Muito embora não deixa de ser importante você determinar características como a granulometria desse agregado, a presença ou não de pó, para verificar se está de acordo com a norma, presença de sulfatos, pode dar problema de expansão, a presença de agregado com tendência à expansão por RAA, né? Todo esse tipo de caracterização é muito importante. Gente, para dosagem, vocês precisam saber de algumas fórmulas. Tem que ter na cabeça essas fórmulas. A primeira delas é a fórmula do teor de argamassa seca. A gente chama isso de alfa. Então, alfa é igual a argamassa seca, seria 1, que é 1 do cimento do traço, mais A, que é a areia, dividido por 1, que é o cimento, mais M, que são os agregados, areia e pedra. Né? Então, não precisa nem decorar uma fórmula dessa, não é isso, gente? Qual o teor de argamassa seca de um traço? A parte que a gente chama de argamassa, que seria sem água, seria 1 do cimento, mais A de areia. É a argamassa. Dividido por todo o traço seco. 1 de cimento, mais M, que é o somatório de areia e pedra. Segunda fórmula muito importante. Como calcular o H? O H é a lei de Lise. É a relação água mistura seca. Certo? Então está em fórmula. Se tiver o traço do concreto, seria água cimento dividido por 1, que é o cimento, mais M, que é a somatória dos agregados. Né? Claro que você pode representar de outra forma. Água cimento dividido por 1, mais A de areia, mais P de pedra. Tem que ter isso na cabeça, gente. São 3 fórmulas, basicamente. Essas são 2 delas. Vocês não podem não estar com ela fresquinha na cabeça na hora da dosagem. Muito bem, vamos voltar para o nosso exercício. Eu lembro que a gente tinha essa necessidade, né? Que era transformar um concreto que tinha um traço 1:2:3 e água cimento 0,60. Só que o engenheiro, ele meio que exigiu, por questões de durabilidade, que a água cimento desse traço deveria ser 0,45. Porém, a consistência tem que ter a mesma, né? A fluidez. E aí, usando a lei de Lise, a gente chegou a uma conclusão em sala de aula que o novo traço seria 1:3,5. E sendo 3,5, o A mais P, é areia mais pedra. Né? E a água cimento 0,45, a fluidez seria a mesma, baseada na lei de Lise. Falei para vocês que esse traço estava impreciso e precisávamos chegar num traço onde a gente soubesse o que era areia e pedra. E falei também naquela ocasião que estava faltando ainda vocês entenderem algo para chegar nessa resposta final. Esse algo é o teor de argamassa seca. Certo? Então, considerem que esse alfa, que a gente colocou no slide anterior, olha, vamos voltar aqui, alfa, esse alfa aqui, que é 1 mais A sobre 1 mais M,
ele é 0,51, ou seja, você tem 51% de teor de argamassa seca nesse concreto. Então, vejam bem, é a partir dessa fórmula que a gente vai chegar no A e no P. Então, alfa é igual a 1 mais A sobre 1 mais M. O que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho alfa, que é 0,51, é igual a 1 mais A sobre 1 mais M. M eu tenho, que é A mais P, 3,5. Fazendo essa substituição, é fácil a gente colocar em evidência e obter que A é 1,3, é areia. E o P vai ser 3,5 menos 1,3, 2,2. Então, o resultado é que o traço modificado vai passar, antes era 1 para 2 para 3, agora ele virou 1 para 1,3 para 2,2. E água acima de 0,45. Então, chegamos no tal do traço modificado para obter a mesma fluidez do traço original. Terceira fórmula que vocês, para fazer dosagem, tem que ter ela sempre na cabeça, tá? Na verdade, tem duas fórmulas aí. É a fórmula do consumo do cimento, tá? Esse C grande aí. Quantos quilos de cimento eu utilizo para produzir 1 metro cúbico de concreto? Basicamente é isso. Isso é o principal, uma das informações principais para chegar no custo do concreto, tá? Como eu falei, existem duas fórmulas para chegar nesse valor. A da esquerda é uma relação assim, ó, 1 sobre 1 dividido por gama C mais A dividido por gama A mais P dividido por gama P mais água cimento. O que é isso daqui? O que são esses gamas aqui? É o resultado de um ensaio chamado massa específica. A massa específica dos materiais. Então tem que fazer um ensaio nesses materiais para determinar a massa específica, que não é massa unitária, é massa específica, é diferente. Não considera o espaço vazio entre os grãos para chegar no valor de C. Porém, quando a gente faz a dosagem, é muito mais comum a gente seguir o caminho da segunda fórmula, que é gama do concreto, que é a massa específica do concreto, dividido pelo traço, 1 mais A mais P mais água cimento. Se eu fizer essa relação aqui, eu vou ter o consumo de cimento. Ok? É muito comum a gente fazer isso na dosagem, por esse método de dosagem que a gente mostrou para vocês. Por quê? Porque o que é o gama do concreto? É basicamente você pegar um recipiente, como aquele de massa unitária, onde você sabe o peso dele seco e o volume interno, preencher com concreto, adense esse concreto, faça a rosadura e faça uma relação de massa sobre volume. Isso vai ser a massa específica do concreto. Então, é um ensaio muito fácil de executar na hora que eu tenho um concreto fresco sendo dosado, né? Então, eu obtenho esse resultado e fica muito mais fácil de ter o resultado do consumo de cimento sem ter que estar fazendo outros ensaios adicionais nos materiais, que seria o caso da massa específica de cada material. Ora, então vamos agora voltar para o nosso exemplo. Então, a gente tinha inicialmente um concreto 1 para 2 para 3 com água cimento 0,60, como está mostrado aí. O traço adaptado virou 1 para 1,3 para 2,2 com água cimento 0,45. A pergunta aqui agora, já que a gente sabe dessa forma, qual o consumo de cimento desses dois traços? Até para a gente entender a diferença que resultou nessa adaptação. Para fazer isso, a gente precisa ter o resultado da massa específica de cada um desses dois concretos, tá?
essa massa específica a gente obtém, como está ilustrado aqui, ó, um recipiente que eu sei o volume interno dele e sei a massa dele vazia. Encho com concreto, faço adensamento, faço essa rasadura que está sendo executada aí nessa foto. Daqui você pesa, você tem um peso global, desconta disso o peso do recipiente vazio, então você tem agora o peso do concreto que está aí dentro desse recipiente. Se eu divido pelo volume interno que eu sei, eu obtenho esse dado de massa específica do concreto. E aí, aqui é um caso hipotético, onde você fez esse ensaio para o traço inicial, deu 2.300 kg por metro cúbico, e para o traço modificado, isso foi 2.250 kg por metro cúbico. Então, seria o resultado do ensaio. Com essa informação fica fácil. Agora eu consigo, se eu substituir ali na fórmula, eu tenho todos os dados já, né? Esse aqui é o dado de entrada aqui em cima, que é os dados do traço. Eu faço aí as substituições, vocês vão chegar à conclusão que o consumo de cimento do traço inicial é por 348 quilos por metro cúbico, né? Cerca de 7 sacos de cimento de 50 quilos. E o traço modificado, ele passou a ter 454 quilos de cimento por metro cúbico. Cerca de 9 sacos de cimento de 50 quilos. Aumentou bastante, né? 100 quilos para cada metro cúbico de cimento, ou seja, 2 sacos a mais para fazer 1 metro cúbico de cimento. De concreto, desculpa, concreto. Ok, minha gente, no mais é isso. Essa foi a consequência dessa adaptação do traço. Como eu já tinha dado a entender para vocês, o traço ia acabar aumentando de preço. Esse é mais um vídeo aí dessa revisão para vocês. Até mais.